Glória a Deus, irmão. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu estou aqui nessa tarde, meus irmãos, para trazer uma palavra para os nossos corações. Uma palavra onde Deus tem falado tremendamente ao meu coração. Eu acredito que Deus, Ele nessa tarde, irá falar com você também. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, louvado seja Deus, versículo 1 em diante. Iremos fazer menção da palavra de Deus nessa tarde, louvado seja Deus. Iremos refletir um pouco sobre a palavra de Deus, a respeito do que o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer assim: Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem a outro. Versículo 3: Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também lutar pela vitória, não é coroado, senão lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. No versículo 8: Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro dificuldade, como um malfeitor, e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Oh, glória! Portanto, sofro todas estas coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta é uma palavra fiel, que se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofremos também, reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se não cremos, ainda assim Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu quero fazer aqui uma reflexão sobre a palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, e em sua instrução ao seu filho Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, sê forte, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se fortificar na graça. Por que na graça? O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos, mas essa graça é que nos faz permanecer de pé em meio às crises, em meio às dificuldades que se levantam contra a nossa vida. A graça de Cristo é que nos faz permanecer de pé até o dia de hoje. É a graça, é isso que o apóstolo Paulo estava passando para Timóteo. Uma certa vez estava Paulo com um espinho na carne e ele rogou a Deus que tirasse por 3 vezes. E o Senhor não permitiu que o tirasse. Para que, pelas revelações divinas que o Senhor dava ao apóstolo Paulo, para que ele não viesse se vangloriar, e aquela espinha na carne que ele sentia, todavia, vinha de frente à sua vida
e lhe bofeteavam para que ele não viesse se vangloriar pelas revelações que ele recebia. E ele pedindo a Deus para que o tirasse. E aí o Senhor diz: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo entendeu que quando ele pensava que estava forte, é aí que ele estava fraco. E assim somos nós. Devemos estar sempre na dependência da graça que há em Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, por mais firme que o homem seja, ele é pura vaidade. Então, o que eu aprendo aqui, né? Aonde o apóstolo Paulo passa para Timóteo: olha, Timóteo, tu, pois, sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo. Um bom soldado de Jesus, ele tem a capacidade de enfrentar o sofrimento. O bom soldado de Cristo, ele tem a capacidade de suportar as lutas, as perseguições, aquilo que se levanta contra a sua vida. Porque não foi diferente na vida de todos aqueles que vieram antes de nós. Mas por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus, por amor ao seu Senhor, aquele que hoje vive e reina para todo sempre, eles enfrentaram e se entregaram até a morte, por amor a Jesus Cristo. Então, um bom soldado, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, para Timóteo: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições que há em Cristo Jesus. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo é que quando eu passo a servir a Cristo, eu tenho que ter em mente algo. Eu tenho que ter na minha mente que agora eu tenho que andar de contra o mundo. E por eu andar de contra o mundo, eu vou ter que enfrentar as adversidades que vai vir contra a minha vida. É aí que eu tenho que sofrer por amor a Cristo. Então, como um bom soldado, eu aprendo que nós devemos ter disciplina. Um bom soldado, quando ele vai para a guerra, ele é bem disciplinado. Ele não vai de qualquer jeito, ele não vai de qualquer forma. Tem um preparo, tem um treinamento, tem todos uma análise, um requisito, normas, regras, para que venha a ser estabelecido para aquele soldado, para que quando ele entrar dentro da guerra, ele não venha morrer, ele não venha a perecer, ele não venha correr e nem desistir. Então nós cristãos, como bom soldado, devemos ser bem disciplinados. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a disciplina quer dizer obediência às regras obediência a regras e aos superiores e a regulamento. Ou seja, eu tenho que obedecer toda uma regra, todo um regulamento e toda uma hierarquia, ou seja, superiores. Como assim? Para mim ter uma vida disciplinada, eu tenho que obedecer toda a ordenança que a palavra de Deus me estabelece a obedecer. Para mim ter uma vida disciplinada, eu tenho que ter obediência aos superiores, como fala aqui no dicionário, que são estabelecidos por Deus como autoridade sobre a nossa vida. Quem? Os nossos pastores.
Quem? Os nossos líderes. Então, se eu não sou obediente à palavra e nem obediente aos meus pastores, eu, como um bom soldado, na primeira luta que vier contra a minha vida, eu irei perecer. Então, um bom soldado, ele tem que ter disciplina, obedecendo às ordenanças de Deus e aos seus superiores, aos seus líderes, que foram estabelecidos por Deus aqui nessa terra. Então, é todo um regulamento, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E a disciplina, ela nos traz o quê? A segurança do bem-estar e o bom funcionamento. Ou seja, quando eu tenho uma vida disciplinada, quando eu tenho uma vida, aleluia, em disciplina, eu tenho uma conduta segura, eu tenho uma conduta de bem-estar. Quando eu obedeço aos meus líderes, quando eu obedeço a palavra do Senhor, quando eu entro numa guerra, quando eu entro numa peleja, ou quando se levanta uma adversidade ou uma luta contra a minha vida, eu vou estar em segurança, eu vou estar assegurado. Por quê? Porque eu não estou de qualquer jeito, eu não estou de qualquer forma, eu estou dentro dos padrões a qual Deus tem me estabelecido a fazer, a cumprir, e isso vai me dar o bem-estar de Deus, para que eu possa enfrentar as lutas, para que eu possa enfrentar dificuldade, e Deus vai me dar vitória em tudo aquilo que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu ministério e contra a minha família. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo. É por isso que ele fez uma comparação de um bom soldado, porque para servir a Jesus, meu irmão, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, e isso eu tenho aprendido de Deus. E ontem, eu preparando esse estudo, Deus falou tremendamente conosco. Porque muitos param pelo caminho. Porque muitos entram em pelejas, mas no meio do caminho morrem. No meio do caminho a fé se esmurece. É porque tem se achado demais. Tem colocado a sua alta confiança em si mesmo, por se achar demais, e vai de qualquer jeito, vai de qualquer forma, quebra todo, aleluia, quebra todo paradigma, salteia as degraus, não espera no tempo de Deus, não espera no tempo do Senhor, e se acha o bambambam, se acha o tal. Aí acaba o quê? Quebrando a cara. Acaba pagando preço. Aí fica pelo meio do caminho. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo. Timóteo, vai com calma. Tem todo um preparo, Timóteo. Vai primeiramente se fortificando na graça, porque a graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos estar aqui, e hoje, pela graça do Senhor, hoje Deus nos deu a oportunidade de servir a Ele em espírito e em verdade, e de ser um instrumento na mão dEle para propagar o Evangelho. Mas lá na frente, no versículo 3, ele diz: olha, sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo. E isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, já estava ali alertando Timóteo, que para servir a Jesus, ele ia enfrentar muitas dificuldades, lutas, perseguições, e isso eu vou falar mais lá na frente.
Eu quero que você entenda que nós, para sermos um bom soldado de Cristo, é necessário ter uma vida disciplinada. E isso o apóstolo Paulo estava passando para Timóteo. Mas, diácono Léo, como é que eu faço para ter uma vida disciplinada? Primeiro, oração. O crente sem oração, ele não vai ter vitória. A oração é um elo de comunhão com Deus, com o ser humano a Deus. Então, para nós vencermos as lutas, as adversidades, primeiro é necessário nós ter uma vida disciplinada, amém? E para ter uma vida disciplinada é necessário nós termos uma vida de oração. Jesus deixa bem claro isso. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, ele vai dizer: tem casta de demônio que só sai através da oração e do jejum. A oração, sem a oração, nós não venceremos as hostes maléficas que se levantam contra a nossa vida. É por isso que muitos têm perdido batalha, porque não têm uma vida de oração. Porque a oração move a mão de Deus no céu para a terra, aonde Deus coloca por terra toda a retaliação do mal contra a minha vida e contra a sua vida. É por isso que nós temos perdido batalha, porque não temos uma vida de oração constante perante ao nosso Deus. Porque todos os dias Satanás, ele brama como um leão, procurando uma brecha para nos estragar a todo momento. E a todo momento nós temos que estar em constante oração. E uma certa vez Jesus é questionado, ou seja, é indagado pelos discípulos. Os discípulos fazem um pedido a Jesus, aonde os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, me ensina a orar. Porque Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 21, versículo 13, aonde ele diz que a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então os discípulos pararam e pensaram: se a casa de Deus é casa de oração, eu tenho que aprender a orar. Porque os discípulos, em toda a caminhada de Jesus, em alguns momentos da trajetória de Jesus Cristo na terra, os discípulos pegaram Jesus Cristo em seus momentos de reservas, de intimidade com o Pai. Ele tirava o seu momento e ali ele falava com o Pai em oração. Então não tem outra forma de nós vencermos as lutas, as adversidades, se a gente não tiver uma vida de oração. A oração é uma via de mão dupla, aonde nos conecta a Deus. E Deus, por ouvir a nossa oração, Ele envia a resposta daquilo que você necessita. Ah, mas Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que se passa em nossa mente, sabe. Mas a oração é para isso. A oração é ato de fé.
Então quando você se prostra a um Deus que você não vê, mas você crê, você tem fé que Ele está aí com você, você está demonstrando a Deus que você tem fé e que através da sua oração Deus vai agir com providência na sua vida. E Deus, por ver a sua atitude, Ele manifesta o seu poder. Ele olha dos altos céus e diz: olha minha filha se prostrando perante a mim, eu vou enviar a providência, porque a minha filha tem clamado, a minha filha tem pedido, a minha filha tem buscado. Porque Mateus vai dizer: aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, o Senhor vos dá, e aquele que busca, encontra. E é isso que é através da oração. Glória, eu sinto a graça de Deus nesse lugar, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, antes de ser entregue, irmão, na mão dos pecadores, Ele vai dizer para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Ele apresentou aquele momento crucial, aonde Ele iria ser morto para trazer a humanidade de volta para os braços do Pai. Porque era um momento muito difícil, porque Jesus Ele veio 100% Deus e 100% homem. Ele sentiu o que eu e você sentimos. E por Ele ser Deus, aleluia, Ele não deixou de orar, Ele não deixou de falar com o Pai. Então tudo, aleluia, em tudo, Jesus, Ele nos deu o exemplo para que nós viéssemos colocar em prática o poder da oração aqui na terra. Era isso que Jesus Ele queria passar para nós. Oração. Uma vida disciplinada tem que ter oração. Não é de qualquer jeito, irmão, que devemos entrar na guerra. Tem demônios, tem retaliações que só saem com oração. Temos que orar. Elias orou, o fogo caiu do céu. Então sem a oração nós não venceremos a luta. Mateus capítulo 21, versículo 22, olha aí. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então tudo que nós pedimos o Pai em oração, se nós crermos, Deus Ele há no de conceder. Como é que Deus vai fazer se você não tem orado? Como é que Deus vai operar se você não tem se prostrado a Ele e tem buscado a Ele em oração para que Deus possa fazer? Ou você é daquele tipo de crente, 6 horas. Ei, irmão, 6 horas por mim. Irmão, Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir a tua voz. É isso que Jesus chegou para Bartimeu e disse: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego, e o que Bartimeu queria, aleluia, louvado seja Deus, era ser curado. Mas Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: seja feito a tua vontade. Que veja. Então Deus quer ouvir a tua oração, meu. Não tem luta se não tiver oração. Louvado seja Deus. Poderia passar esse tempo todo falando em oração, mas vamos mais aqui adiante. Uma vida disciplinada também tem que ter não só oração, mas também a palavra de Deus. O mundo era sem forma e vazio, mas tudo veio à existência pelo poder de quê? Da palavra, do próprio Deus.
Então a palavra de Deus, ela tem um poder. E toda a Bíblia vai dizer que foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo, usando as pessoas que foram levantadas por Deus, os profetas. Toda a Bíblia é divina inspirada por Deus para o nosso coração. Então essa palavra, ela tem o poder. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a história. Jesus, ele vai dizer no capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que ele é a verdade, ele está dizendo: eu sou a palavra. E lá em João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem coisas que só é liberto pelo poder da palavra, e a palavra é Jesus de Nazaré. Glória! Quem tem a palavra tem Jesus. Quem tem Jesus é liberto. Então aonde a palavra entra, a libertação. Aonde a palavra entra a transformação de Deus, porque Jesus diz: eu sou a verdade, ou seja, eu sou a palavra. No princípio era o verbo se fez carne. Então o verbo é a palavra. Quem é a palavra? É o verbo. Quem é o verbo? É Jesus de Nazaré. Então a palavra de Deus é que nos liberta. E é essa palavra que o mundo precisa ouvir, para que possam alcançar a libertação de Deus sobre a sua vida. É por isso que muitos têm levado uma vida de derrota. Por quê? Porque não têm tido uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Porque aqui está toda a orientação de Deus, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Aqui é a bússola de como devemos andar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossa vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus, quando é confrontado por Satanás no deserto, aonde ele esteve em jejum, em consagração, levado pelo Espírito Santo, Satanás vai lá tentar Jesus. E ali, na necessidade de Cristo, ele chega para Jesus e diz: olha, Senhor, transforma essa pedra em pão. Jesus olha para ele e diz: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito tem levado uma vida abarrotada pelos prazeres do mundo, mas espiritualmente falando, olhando para dentro de si, tem levado uma vida de necessidade espiritual, de uma escassez espiritual, tem passado uma fome, uma nutrição espiritual, por falta deste alimento que é a palavra de Deus, a palavra que dá vida. E uma vida a qual o mundo não pode dar. No mundo não temos vida, irmão. Quem vive no mundo sem Cristo não tem vida. Porque Jesus, ele vai dizer:
Aquele que quer salvar a sua vida, ele tem que perder, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Então, quando eu passo a servir a Cristo, quando eu passo a servir a vontade de Jesus na minha vida, eu não estou perdendo, mas eu estou ganhando. Então hoje eu posso dizer que eu tenho vida, porque Jesus habita em mim, e Ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, irmão. Quem tem a palavra tem a vida dentro de si. É isso que precisamos ter na nossa vida. É Jesus dentro de nós. Glória, aleluia, Jesus. Jesus venceu Satanás, foi na palavra. Muitos, aleluia, têm perdido guerra, têm perdido lutas, aleluia, porque não sabem manusear a palavra, porque não querem ter compromisso com a palavra, quer viver uma vida de experiência dos outros, quer viver na dependência dos outros, mas não tem tido uma vida de experiência com Jesus e com a palavra de Deus. Não tem buscado aqui a orientação do Espírito Santo. Senhor, fala comigo, revela a tua vontade na minha vida, me orienta, me direciona, para que eu possa ter vitória em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às perseguições que se levantam contra a minha vida e contra a minha casa. É aqui a palavra de Deus, é alimento. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então muitos perdem vitória, não é simplesmente porque não tem fé, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Ah, irmão, estou sem fé. Sabe por que você está sem fé? Porque você não tem uma vida comprometida com a palavra de Deus. Porque quando você medita na palavra, aleluia, a tua fé é edificada. Porque aqui, irmão, há muitos milagres que Deus fez na vida daqueles, aleluia, que se aproximaram perante aos seus pés. Aquela mulher do fluxo de sangue, há quanto tempo ela padecia, Jesus o curou, aleluia. Aquele homem com a mão mirrada, aleluia, naquele templo, aonde muitos diziam que era sábio, que não podia curar, Jesus chama ele para frente, e ali Deus restitui a mão dele. A filha de Jairo, que estava morta, o filho da viúva de Naim, o cego de Jericó, todos esses milagres, irmão, se nós trazermos para o dia de hoje, não se compara com o problema que nós estamos passando e enfrentando na nossa vida. Então, quando você lê, medita na palavra de Deus, você vai se deparar com os feitos do Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento você vai ver os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou suando, irmão, aqui a glória é tremenda, louvado seja Deus. Então é muito milagre. Então, segundo Malaquias capítulo 3, se eu não me engano, versículo 6 vai dizer que o Senhor ele não muda, ele é o mesmo. O que muda é a nossa fé para com Deus, porque Deus é o mesmo Deus que operou no passado, Ele pode operar hoje, Ele pode operar amanhã, aleluia, mas o que vai depender do teu milagre ser gerado na tua vida é a tua fé.
Porque por mais pequena fé que você esteja e tenha, Deus ele vai operar na tua vida. Mas para isso é a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 7, versículo 29, Jesus diz assim para aquela mulher cananeia: então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. Louvado seja Deus. Aquela mulher se humilhou. Aonde Jesus vai dizer: olha, não me convém dar pão dos filhos de Israel para os estrangeiros, para aqueles que não são filhos, ou seja, para os cachorrinhos. Aquela mulher, com um ato de humilhação, ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então Jesus, ele deu uma ordem na sua palavra. Ele disse: vai, porque o demônio já saiu lá da tua filha. Vai. Foi a ordem que Jesus deu. Então a palavra de Deus, ela tem o poder. O que falta em nós é nós profetizarmos mais na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso bairro, na nossa família, em vez de nós murmurarmos, questionarmos com Deus. É profetizar na nossa vida. E Deus irá fazer um milagre poderosamente. É usada a palavra, porque a palavra de Deus tem poder para operar o milagre. Palavra de Deus. Então eu tenho que ter o quê? Oração. Eu tenho que ter o quê? A palavra. Por que a palavra? Porque a palavra ela vai me instruir. A palavra ela me santifica. A palavra ela gera em mim, aleluia, a determinação, a confiança. Ela gera em mim a fé. A palavra ela gera em mim vida. A palavra gera em mim a confiança em Deus. Porque na palavra de Deus, Ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, quando eu me apego com a palavra, não vai ser qualquer coisa que vai me abalar. Não vai ser qualquer coisa que vai me tirar do foco. Então, quando eu tenho uma vida enraizada na palavra de Deus, não vai ser qualquer ventinho, não vai ser qualquer tribulação, aleluia, que vai tirar minha comunhão com Deus, aleluia, porque a própria palavra vai dizer, aleluia, que nem um fio de cabelo, aleluia, cai de nossa cabeça sem a permissão de Deus. Porque mais vale a nossa vida do que um fio de cabelo. Você é precioso para Deus. Tudo acontece na permissão do Senhor. Isso é para que nós venhamos, como um bom soldado de Jesus Cristo, nós termos uma vida disciplinada em oração, na palavra, para que quando vier as lutas, as dificuldades, nós ter a sustentabilidade de permanecer de pé, aleluia, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Halabaraitom derabacancho redecai. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo.
E no final da sua carreira ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, um bom soldado, ele tem que combater o bom combate. E para combater o bom combate, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Aleluia, existe todo um preparo de Deus para a nossa vida. Lai chorabalava canchoribihanderabacaia. Oração, palavra, consagração a Jesus. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo. Louvado seja Deus. Queria falar de muitos tópicos. Ainda faltou a perseverança. Ainda faltou o sacrifício pessoal. Dentro desse texto, dentro desse estudo que eu fiz ontem, na calada da noite, quase meia-noite, me esbruçando na palavra de Deus, porque um bom soldado, ele tem a capacidade de perseverar, porque servir Jesus não é só bonança, não é só vitória, como diz hinos por aí. Servir Jesus é enfrentar luta, porque Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Para servir Jesus tem que suportar a cruz, e a cruz é algo doloroso que eu vou passar aqui em outra mensagem que eu irei trazer na continuação dessa, aonde também eu vou falar do sacrifício pessoal, porque o bom soldado que milita uma boa milícia, ele dá a sua vida como sacrifício pessoal, como ato de honra por aquilo que ele serve, por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele crê e confia. Foi isso que Jesus estava dizendo, e é isso que Jesus quer de nós, mas o tempo não permite. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Venhamos, irmão, aprender a ter uma vida disciplinada diante de Deus. Irei trazer outro vídeo aonde irei dar continuidade dessa mensagem, e Deus irá tremendamente falar aos nossos corações. Quer vitória? Tenha uma vida disciplinada. Oração, leitura, adoração a Deus e serviço ao Senhor. Aí você vai ver Deus tremendamente manifestar o seu poder na sua vida. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Léo. Aleluia. Congrego na igreja Missionário Libertos em Cristo. E agradeço em nome de Jesus a todos, para a glória do Senhor. Amém.